Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. O Presidente da República deu o mote: só haverá igualdade entre homens e mulheres nas Forças Armadas quando chegar ao topo de hierarquia uma mulher tão incompetente como chega em vários casos um homem. É uma boa frase que não presta vassalagem ao arrepiante paternalismo feminista. Afinal de contas, a incompetência foi democraticamente distribuída. O que não foi democraticamente distribuído foi a possibilidade de ambos os incompetentes poderem alçar-se a posições de destaque com igual impunidade. A Ministra da Defesa não percebeu a ideia e tratou logo de puxar pelos galões. Quando as mulheres chegarem a cargos decisivos, haverá menos incompetência, disse ela. Errado, doutora Carreiras, duplamente errado. Primeiro porque isso é um insulto aos machos que, até prova em contrário, a senhora tutela. Mas é também um erro porque não existe nas mulheres, apenas por serem mulheres, uma espécie de garantia de excelência. E quem fala em excelência fala em bondade ou tolerância. Aqui há uns dias o primeiro-ministro britânico, que sempre teve uma inclinação para a comédia, dizia aos jornalistas que o problema da Rússia era Vladimir Putin não ser uma mulher. Se fosse, jamais teria marchado sobre a Ucrânia com a sua masculinidade tóxica. As mulheres, aos olhos de Johnson, são seres delicados e pueris, incapazes de fazerem o mal. Eis como o feminismo falso do primeiro-ministro britânico é bastante semelhante ao machismo cavernícola de outras eras. Novo erro, histórico desta vez. Como lembrava Walter Russell Mead no Wall Street Journal depois das afirmações de Johnson, a Rússia também teve uma mulher aos comandos. Chamava-se Catarina a Grande e não consta que tenha conquistado a Crimeia, anexado a Ucrânia Ocidental ou pilhado a Polónia a fazer rendas e bordados. De facto, não há nada de novo debaixo do sol. Filhos educados pelo Estado e não pelas famílias. Platão já tinha falado sobre o assunto. Na sua República Ideal, os filhos deviam ser educados coletivamente, sem conhecerem os pais, de forma a tratarem todos os adultos e potenciais progenitores com igual respeito. Esta ideia fez o seu caminho até chegar mais ou menos intacta aos delírios comunistas do século XX. Mais importantes do que as ligações à família, essa nefasta criação burguesa, são as ligações que mantemos com o partido e a revolução que verdadeiramente interessam. Se isso implica, em certos casos, o nobre gesto da delação doméstica, como era hábito na União Soviética, tanto melhor, há pais que abusam. E quem pensa que estes tiques foram reduzidos a pó com o enterro da ideologia, pensa mal. As ideologias, sobretudo as autoritárias, têm uma capacidade infinita de transformação e adaptação. Este ranço de atribuir ao Estado a educação moral dos filhos dos outros não acabou com os totalitarismos do século. Persiste por aí, desta vez embrulhado em retórica piedosa que, em muitos casos, é apenas doutrinação abusiva. Neste clima, não admira que o Ministério Público queira entregar os 2 alunos de Famalicão impedidos pelo pai de frequentar a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento à guarda da escola durante o período letivo. Para o Ministério Público, os 2 alunos, por sinais excelentes e sem sinais de sofrimento ou trauma, estão em perigo nas mãos do progenitor e podem ser vítimas de bullying pelos restantes colegas. É engraçado. O nosso Ministério Público, em casos recentes, foi incapaz de ver o perigo evidente que certos menores corriam em casas de atroz violência. Mas, perante estes 2 alunos, nem imaginem sequestrá-los para os proteger de um perigo imaginário. Para que a anedota fosse completa e o descrédito da justiça portuguesa um facto irreversível, só faltava que o Ministério Público propusesse também cadeia para o pai ou, em alternativa, mudança forçada de sexo. Só para que ele aprendesse o valor da tolerância e da inclusão que, em má hora, negou aos filhos. Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho.